Olá, que bom que estamos podendo nos encontrar para conversar um pouco sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Esta conversa nos é proporcionada pela paróquia São Pedro de Terra de Areia, mas o intuito é que a gente não vivencie esta campanha da fraternidade de qualquer modo, visto que o tema é tão interessante e pertinente a nós nos dias de hoje. Como já foi bem lembrado pelo Padre Fabrício num dos vídeos anteriores, temos como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema foi retirado da carta aos Efésios. Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que de fato, neste mundo marcado por tamanha diversidade, a gente possa sempre vivenciar o diálogo como o caminho para a construção da paz. Sou o seminarista Edivan Machado, seminarista aqui da Diocese de Osório, no 4º ano de Teologia. E peço para que você permaneça nesse vídeo, para que a gente possa fazer este caminho com este e outros vídeos que virão, conhecendo um pouco mais e melhor sobre o texto base desta campanha da fraternidade, que, junto à Igreja Católica e outras entidades cristãs e instituições, estamos refletindo e buscando construir esta ponte de diálogo. E nesta versão do vídeo, nós vamos nos pautar na realidade. Seremos convidados a olhar para a realidade em que pisamos, em que calcamos os nossos pés. Sim, quando olhamos para a realidade, a gente se depara com um mundo repleto de grandes males e de diversas situações. Mas não quer dizer que nós queremos aqui motivar você a ficar presos nas intempéries do mundo. Mas é claro que olhando com atenção, com cuidado a tudo aquilo que acontece, tanto de bom como de ruim, aquilo que é de ruim deve nos mostrar que devemos fazer algo, que devemos agir para que esta realidade ou se torne melhor, ou para que possamos acrescentar no mundo repletos de tantas circunstâncias e situações que menosprezam, inclusive, a pessoa e a vivência humana. Ora, quando falta o diálogo, grandes e inúmeras consequências acabam sendo despontadas. E o texto base nos apresenta algumas delas, que estas sejam apenas motivações para que a gente possa refletir e, ao nos debruçarmos sobre o texto base, pensar sobre isso que traremos aqui à tona neste vídeo, mas em tantos outros exemplos que o próprio texto base nos apresenta. Quando falta diálogo, com certeza surgem carências. E estas carências fazem com que fique difícil as próprias relações. E aí, quando se fala em dificuldade, a gente imediatamente se lembra que existem dificuldades de diálogo, tanto a nível de relações entre pessoas, tanto no âmbito familiar, como no âmbito social, ou até mesmo de instituição, de caminhar juntos, visando o bem comum. E quando começamos a colocar outras prioridades que não seja o bem comum, se chega a certos ismos, como por exemplo, o egoísmo, o individualismo, o fundamentalismo, o nacionalismo, o proselitismo, o racismo, que se colocam à frente, inclusive, da dignidade do próprio homem, da própria mulher, em vista de reforçarmos, de valorizarmos ou de fazermos valer aquilo que acreditamos ser o melhor, mas que muitas vezes, cuidado, pode ser entendido como bom, mas quando vem por intermédio de uma
imposição, nós podemos estar roubando a liberdade e a chance de decisão de outra pessoa, ou até negando a existência da alteridade. Que tempo de reflexão, de sinais, para que não sejamos mais os mesmos, mas que lições nos sejam dadas. A Covid-19, ela afetou pobres, ricos, crianças, bastante de maneira acentuada os idosos, mas de certa maneira nos fez entender, nos fez perceber a fragilidade da vida humana. Uma vida humana que a partir de um vírus gerou tanto medo, tanto sentimento de impotência, de angústia, de fragilidade, de vulnerabilidade, de incerteza, de dependência. Todas as dimensões da vida e todas as dimensões da sociedade foram abaladas com a Covid-19. Mas mesmo tendo vidas perdidas ou vencidas por este vírus, tantas famílias que viram entes queridos, pessoas próximas lutando para respirar, lutando para continuar vivendo, ainda existem aqueles que se levantaram e colocaram o povo, a população, ou ousaram tentar a negar a existência e a força que esse vírus teve nesta sociedade atual. Confundiram, fizeram com que bandeiras surgissem e que não fossem, em primeiro lugar, a bandeira da vida, a bandeira da existência, a minha existência e a existência do próximo. E aí, doutrinas da conspiração se levantaram, gerando inclusive divisões numa sociedade que hoje deveria estar unida, respeitando a vida que é dom para mim, que é dom para o outro. Sim, recursos no meio desta fragilidade e desta situação de saúde caótica foram desviados, enquanto o dinheiro deveria ter sido destinado para salvaguardar vidas. Corrupção política, pasmem, pessoas minguando e muitos dinheiros sendo desviados, aproveitando que o foco estava voltado para esta pandemia. Insensibilidade. Sim, porque muitos que não puderam sentir na pele a perda de pessoas tão queridas, de entes tão especiais, trouxeram ideias e versões que não pautaram a dor e o sofrimento de muitos que tiveram seus entes queridos retirados do seu convívio, do seu meio familiar, de amigos. Amados, o egoísmo apareceu mesmo diante de um tempo em que deveríamos pensar juntos e respeitar juntos a vida e pautar as condições para que pudéssemos continuar vivendo num cenário totalmente novo e diferente. E aí, tivemos aí abusos na elevação de preços de produtos que, inclusive, se tornaram essenciais no momento de pandemia. Preços que não favoreceram uma situação econômica ou uma crise econômica na qual todos nós fomos condicionados e que a própria pandemia acabou ocasionando ou gerando. Verdadeiramente, escolhas tiveram que ser feitas e me parece que sempre precisamos e deveríamos ter pautado a continuação da vida e a vida na sua mais
essencial dignidade de existência. Graves problemas sociais foram revelados pela pandemia, inclusive a falta de um diálogo que nos colocasse no sentido de caminharmos juntos, inclusive de homicídios, não podemos nos esquecer. Jovens, negros que foram assassinados, vidas que importam. Houve sim, mesmo em tempo de pandemia, e não só por causa do coronavírus, um crescente aumento de feminicídio. Tivemos, inclusive, num momento tão delicado como este, um desrespeito para com os direitos dos trabalhadores, ou até mesmo versões que quiseram ocultar que existe agressão e violência contra minorias, indígenas, LGBTQI+, enfim, estrangeiros. Todas estas mazelas acabaram ainda nos assolando, mesmo em meio à pandemia. A pandemia deveria, ou ainda é o momento para que a gente possa nos tornar mais humanos. Nós devemos lutar para construir, pelo diálogo, caminhos de paz e aonde a vida e a vida em abundância favoreça. Vamos juntos tornar-nos mais sensíveis junto a estas realidades que aqui foram pautadas, mas muitas outras que durante esta fala, por exemplo, pode ter sido trazida à tona e que brotou lá de dentro do teu coração e que veio à tua mente. Que olhando para esta realidade, que o texto base nos iluminou, possamos nos tornar mais humanos e criar, aonde nós estivermos, meios, caminhos para que as discussões sadias aconteçam e o diálogo sempre seja favorecido. Que Deus nos acompanhe e que possamos sempre buscar um mundo de paz e de diálogo. Deus nos abençoe.